Salmo 122. Nós vamos falar sobre a casa do Senhor, onde muitas pessoas elas não estão ainda entendendo o que o salmista está falando neste Salmo 122. Antes de falar sobre ele, eu agradeço a todos inscritos no canal. Bom, o Salmo 122, o salmista ele está falando de um local. Só que o homem interpreta de forma errada. Porque muitas pessoas, de costume já, de muito tempo, dizem: vamos à casa do Senhor. E se repete isso muitas vezes. Vamos à casa do Senhor. E quando chega lá, no local, a pessoa que está à frente diz: aqui é a casa do Senhor. E todas as pessoas dizem amém. E a pessoa que está à frente, dirigindo o culto, abre o Salmo 122 e pega o primeiro versículo. Ora, se todos estão com absoluta certeza que aquele local que eles estão frequentando é a casa do Senhor, e a pessoa que está dirigindo o culto, que está à frente, abre o Salmo 122 e diz no primeiro versículo: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. E todos acham que realmente é verdade. Para isso nós vamos entender o que o salmista está falando. Antes, vamos ler esse salmo. E antes de ler, Deus é o dono da força, da riqueza e da sabedoria. Amém. Diz assim o Salmo 122: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro de tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade compacta, onde sobem as tribos do Senhor, até o testemunho de Israel, para dar glória ao nome do Senhor. Pois ali está o trono do juízo, o trono da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro de seus muros e prosperidade dentro de seus palácios. Por amor de meus irmãos e amigos, direi: paz esteja em ti. Por causa da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Agora nós vamos entender o que o salmista está falando e entender o que é que o homem está interpretando. O salmista Davi, ele está falando da casa do Senhor. Então, quando o homem de hoje, ele diz:
que aqui é a casa do Senhor. E abre o Salmo no primeiro versículo e diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ele para nesse versículo. Mas não é assim. Nós temos que ir adiante para entendermos do que o salmista está falando. De quem ele está falando. Então, quando o salmista diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, no primeiro versículo, no segundo ele diz, os nossos pés estão dentro de tuas portas, ó Jerusalém. Ele está falando de Jerusalém. O salmista não está falando dos dias de hoje. E vamos continuar adiante. Então, repetindo, quando diz alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, então vai dizer onde é a casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro de tuas portas, ó Jerusalém. Aí diz, continuando, Jerusalém está edificada como uma cidade compacta. Então está falando o salmista da cidade de Jerusalém. Aí diz, Jerusalém está edificada como uma cidade compacta, onde sobem as tribos. Veja que ele está falando das tribos. Que tribos são essas? As tribos do Senhor. E quem são as tribos do Senhor? São os 12 filhos de Jacó, que Deus criou as 12 tribos de Israel. Então Davi está falando do templo de Jerusalém, porque a casa do Senhor fica em Jerusalém, na cidade velha. E Davi está falando do tempo passado de Jacó e seus filhos. Só que Davi está falando uma coisa, falando das 12 tribos de Israel, da cidade de Jerusalém, da casa do Senhor que ficava em Jerusalém, e o homem de hoje puxa para os dias de hoje. O homem está puxando esse salmo, essas palavras, para os dias de hoje, e confunde as pessoas. Então Deus fala uma coisa e o homem fala outra. Deus fala a verdade e o homem fala a mentira. E as pessoas são enganadas. Então, quando diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, os nossos pés estão dentro de tuas portas, ó Jerusalém. Aí diz, Jerusalém está edificada, que é fundada ou criada, ou erguida, como uma cidade compacta. Aí diz, onde sobem as tribos do Senhor, até o testemunho de Israel. Que Israel era Jacó. E agora Jacó passou a ser Israel. E Deus criou as 12 tribos de Israel, que são os 12 filhos de Jacó. Inclusive, são 12 tribos. E Judá é uma tribo onde o Senhor Jesus saiu. Veja a importância das 12 tribos de Israel. Agora, o que é que o homem faz? O homem pega o salmo, pega o primeiro versículo, interpreta errado, fica hoje no local dizendo que aqui é a casa do Senhor, e faz as pessoas errarem. E essas pessoas ficam dizendo, vamos à casa do Senhor, meu irmão. Vamos à casa do Senhor. Mas a casa do Senhor não é aqui. A casa do Senhor, que o salmista está falando no Salmo 122, é na cidade de Jerusalém. E aquele templo não existe mais, que foi destruído. E Jesus falou em Mateus 24, aqui não ficará pedra sobre pedra. O templo foi destruído. Porque o templo que Deus habita hoje é o nosso coração. Onde nós estivermos, Deus está.
Porque Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Então hoje, não seja mais enganado. Não acredite quando alguém disser, vamos, meu irmão, à casa do Senhor. Não. Leia o Salmo. Reflita. Analise. Veja os detalhes. Porque é agradável a gente pedir a Deus sabedoria. Amém? Graças a Deus.